Vamos nessa, galera. Mais um episódio de CF Mockcast. Divirta-se, treinar é apenas um detalhe. Hoje com um amigo de longa data, Bruno Silva, um parceiro aí das antigas, que hoje vem aqui. A gente vai bater um papo massa diretamente para treinadores e que eu tenho certeza que todos vocês vão gostar. Fala aí, Hugo. Brunão! A gente sempre se encontrou e eu sempre falo assim, vamos gravar o podcast com a gente. E o Bruno, vamos. Finalmente, aconteceu. Tamo aí. Finalmente, yes. Bruno, e não só um, mas 2 episódios, né? Não, pois é. Às vezes vai gravar o Bruno e o outro episódio do Breno, né? Brunão, prazer ter você aqui com a gente hoje, viu? Muito legal, a gente tá muito animado. Prazer, meu. Tô bem animado e um pouquinho nervoso também. Se apresenta aí pra galera, Brunão. Pra quem ainda não te conhece, você que é uma referência aí do CrossFit no Brasil. Tá, beleza. Então, vamos lá. Eu sou Bruno Silva ou Bruno Santos, se você preferir. Eu sou seminar staff da CrossFit, ensino hoje os cursos de treinador de nível 1. Sou um treinador de CrossFit de nível 3. Hoje sou proprietário aqui do Mistão CrossFit aqui em Conselheiro Lafayette, junto com o meu irmão gêmeo, o Breno. Então, existe uma pessoa igual a mim aí rodando pelo mundo, não confunda, tá? Que também é um formado em educação física, treinador de nível 2 também. Fora do CrossFit eu tenho a formação em educação física, tem na Federal do Sergipe, tenho um mestrado em educação física também pela Univesp, Niterói. E venho trabalhando com CrossFit aí, vai completar 9 anos, olha só, em agosto. Então, é um tempinho já que a gente vem trabalhando com CrossFit. Já tá uma bela jornada que a gente vai compartilhar bastante hoje, né? Yes. Que legal. O melhor. Galera, basicamente, o nosso papo de hoje é sobre o nível 2, né? Dentro do curso de nível 2 da CrossFit, a gente fala sobre os fundamentos do treinamento eficaz, né? Que é como a gente melhora como treinador. Então, lá no nível 1, o curso que o Bruno o curso que o Bruno dá pela CrossFit, né, por Seminar Staff, você aprende o conceito, né, o básico, a metodologia da CrossFit. E você já começa a aplicar. Só que no nível 2, a parada começa a ficar mais séria, né? Então, no nível 2, a gente já começa a ter um ponto maior de atenção para o coaching. E eu vejo aí nessa levada do Brasil que muita gente está se interessando novamente em fazer o curso de nível 2, voltar a se especializar, se atentar mais no seu coaching. Então, o episódio de hoje, a gente vai trocar essa ideia sobre os 6 pontos que definem o fundamento do treinamento eficaz de um treinador, né? Que é o ensino, a observação, a correção, o gerenciamento de grupo, presença e atitude e a demonstração. O que vocês acham aí? O que a galera pode esperar desse episódio, gente? Uma coisa que você falou que é interessante é o tanto de pessoas que tá querendo fazer o nível 2, né? Porque no passado isso era uma coisa que não era realidade. A galera fazia nível 1 e ficava por lá e achava que estava bom, falava que não precisa fazer o nível 2 não, isso é bobagem. Ou esperava vencer os 5 anos, né? E aí, agora eu vou fazer o nível 2. Você podia melhorar rápido, né? Então hoje você vê às vezes pessoas que estão fazendo, com 2 anos de CrossFit já tem um nível 3. Isso é importante no sentido de que os treinadores estão entrando, entendendo o nível 1, entendendo a necessidade de melhorar como treinador e buscando essa melhora e tentando ser cada vez mais fiel à metodologia, né? Entendendo que o level 1 não é o ponto de partida, né? Isso. Você não para ali, mano. Total. Então, na verdade, o que eles podem esperar é justamente fazer essa revisão, né? E ter um ponto de vista também de cada um de nós ali, de como que a gente aplica esses conceitos na prática. Então, que situações que a gente já passou, que no material ali a gente teve que aplicar o que estava escrito, ou que o que a gente aplicou o que estava escrito não deu certo, como que a gente mudou aquilo. Então, são 3 treinadores que têm experiência para passar para a galera a sua própria vivência, né? É isso aí, eu acho que essa é a parte importante mesmo. Quem está aqui escutando a gente hoje, né, a nossa ideia é justamente essa,
né? Poder passar um pouco da nossa experiência, e isso com certeza vai facilitar um pouco mais aí o que você pode entregar para o seu público, né? Para a sua comunidade. Isso é muito legal, essa troca. Então, galera, já pega até um caderninho aí que eu tenho certeza que vai dar vários insights aí para vocês. E só complementando isso, no meu início de jornada de CrossFit, né, quando eu era nível 1, antes de fazer o nível 2, eu queria muito conteúdos como esse que a gente vai fazer agora, para facilitar um pouco. Porque até na minha época de nível 1 não tinha tanta tradução dos conteúdos, então era mais difícil o acesso. E, querendo ou não, os podcasts que vêm sendo lançados agora, eles ajudam muitos treinadores, né? Baseado nessas informações, não só do conteúdo da CrossFit, mas de experiência. Acho que a gente aprende muito com as experiências, né? Total, porque assim, a gente escutou na nossa jornada, tem muito podcast em inglês, né? Então, mas às vezes, tem uma galera que não fala inglês e tal, então e fica difícil justamente fazer essa transmissão na língua que as pessoas, né, falam aqui no Brasil, eu acho que é bem massa, é uma oportunidade bem demais. Com 3 treinadores de nível 3. O Bruno tava nervoso por um momento, Hugo. Já fiquei sabendo. É aquele momento das perguntas aleatórias. Que eu achei que não ia, assim, eu achei que não ia acontecer, aí o Guará... Achou que ia escapar, coitado. Essa é uma das melhores habilidades também do Hugo. Ele tem uma capacidade de decifrar, tem uma criatividade para fazer perguntas aleatórias que eu não sei de onde ele tira. Pois é. Mas, Hugo, manda bala. Brunão, vamos lá, ó. Seguinte, a primeira pergunta aleatória. A ideia da pergunta aleatória, gente, caso você esteja escutando pela primeira vez, né, nosso podcast, a ideia é justamente, fazer uma pergunta que não seja sobre CrossFit, né? Porque a gente sabe que essa pessoa aqui sabe tudo de CrossFit, quer dizer, tudo não, né? Mas entende o CrossFit e vai saber falar. Eu quero saber da vida dessa pessoa, entendeu? Então, é isso. Essa é a ideia. Então, não precisa ter medo, Bruno. É só você falar o que é, tá bom? Seja você. Vai, a primeira pergunta é... Como seria o seu fim de semana perfeito? Ih, caraca, fim de semana perfeito. Nossa, tem muitas possibilidades. Como seria meu... A primeira que vem na cabeça. Não pode pensar muito. Tá, hoje eu sou de Aracaju, né? Eu sou sergipano, então acho que passar um fim de semana lá em Sergipe com meus pais, com meus amigos, treinando um pouco de CrossFit, indo pra praia um pouquinho, comendo um amendoim cozido, que é o que a gente faz lá, e um peixinho. Acho que seria um fim de semana massa. Ah, que delícia. Aí, e você, Rafa? O meu seria um final de semana de descanso, comida japonesa e cinema, mano. Ah, gostoso. Pra mim, simples. Deu match já. E você? Aí sim. O meu fim de semana perfeito seria também, estar junto da minha família, né? Ir pra praia, porque eu amo praia. E namorar bastante, né, gente? Porque... Pois isso poderia ter sido adicionado. Acho que se vocês tivessem pensado melhor, vocês também colocariam isso. A gente respondeu muito rápido, Bruno. Foi. Tem também, tem um outro viés do final de semana perfeito também pra mim, que assim, eu adoro carnaval, né? Então, nossa, um carnavalzinho, uma folhazinha. Sábado e domingo de... Você gosta de uma atrás farra, do trio, então eu também se enquadra. Top. Isso aí. Segunda pergunta, então. Brunão, deixa eu ver. Que tá vindo aqui na cabeça na hora, né? Vamos ver. Quando você era criança, né? O que você, tinha mais medo que acontecesse com você quando você era criança? Eu tinha mais medo de que acontecesse comigo quando eu era criança era... talvez uma coisa bem ingênua, assim, eu queria ser jogador de futebol, né? E eu era maluco por futebol, assim. O papo das professoras chamarem a atenção dos meus pais, porque eu só falava de futebol, pensava em futebol, etc.
Então eu ficava com medo de, tipo, de quebrar a perna, tá ligado? E não poder jogar. Era isso, tá ligado? Eu não consegui ficar um dia sem jogar bola, entendeu? Então nunca aconteceu, eu já quebrei o braço, mas nunca quebrei a perna. Mas eu ficava com esse era meu medo, já que era uma coisa de infância, uma coisa bem ingênua, sabe? Aham. E você, Rafa? Olha, eu sempre tive muito medo quando eu era pequeno da minha mãe me abandonar, mano. Não sei porquê. Meu, eu também! Caraca! De ser abandonado. Minha mãe, ela trabalhava numa cidade vizinha, né? E ela ia de ônibus, mano. E eu entrava numa brisa que ela não ia voltar, às vezes, sabe? Que demorava, tipo, eu não entendi o trânsito. Pra mim era um abandono. Que triste, né? Que isso? Eu vou mostrar também, pra mano. ela esse episódio depois. Eu morria de medo também desse negócio de, tipo, ser abandonado pelos meus pais, sabe? Tipo, Nossa, mano. um dia acordar Muito e não medo. tá na minha casa. Caraca! Mas você sabe que isso daí, ó, esse meu trauma aí, quem colocou foi minha irmã, né? Ela vivia abandonou. falando ela vivia falando pra mim assim, né? A mãe e o pai não gostam de você, eles te acharam no lixo, que não sei o quê. Olha, ela me traumatizou. Nossa, Que horror, mano. Coisa de irmãos, né? Coisa de irmão, coisa de irmão. É isso. Brunão, a última pergunta. Vamos lá. Se você ganhasse na loteria, qual seria a primeira coisa que você faria? Nossa, essa eu tenho a resposta na ponta da língua, essa eu sempre falo isso. Eu também. Porque eu falo que ninguém ia desconfiar que eu ganhei na loteria, porque eu não ia mudar absolutamente nada. Eu ia chegar no outro dia para trabalhar, dar minhas aulas, fazer, tipo assim, a mesma coisa, tá ligado? Não ia mudar nada, entendeu? A única coisa que internamente eu ia ter uma tranquilidade financeira, uma paz de sabe? espírito, né? Tipo, Uma paz de espírito, tipo assim, não preciso mais preocupar com aluguel, com... Mas eu ia continuar fazendo, né? exatamente a mesma coisa, tá ligado? Assim, Sim. porque a pessoa fala assim, não, ia viajar, aí todo mundo ia saber que eu não teria. Agora você tem que continuar fazendo a mesma coisa, mano. E eu tenho a sorte... cara simples, né? Então eu tenho a sorte de fazer o que eu gosto, né? Então, isso é bom. Talvez a única confiança que a pessoa teria que ia ter mais remo lá no meu CrossFit, entendeu? Então, as pessoas iam ficar sabendo assim. Mas de aí onde você veio podia esse dar dinheiro. dar um migué, né? Você podia falar alguma coisa tipo assim, uma pessoa quis investir e tal, né? Pois Tipo, é. Ninguém ia ficar sabendo, então tá tudo certo. é isso aí. E você, Rafa? O mesmo do Brunão, mano. Eu faria 2 boletos, né? Primeiro pra comprar o nosso terreno e segundo, compraria 20 remos já. Paulada só. Paulada 20 só. não, né? Em vezes, Você tinha que comprar 30 já, né? Porque o check-in vale 30, pô, vai comprar 20 por quê? 30 seria lindo, né? Mas eu fico com medo de onde a gente vai guardar os 30, mano. Então não é melhor. Mas aí Esse que é o problema. Mas aí, Vai que você se vai ter, lasque. mas aí você vai ter que comprar o terreno do lado, entendeu? Que também não é uma Mas- ideia, né? Dependendo. Aí também é dependendo outra desse coisa que prêmio ninguém precisa aí, ficar sabendo, entendeu? pum, derruba só, né? É. Derruba, sobe uma caveirinha lá. Ninguém sabe. E você, Hugo? Meu, eu também continuaria trabalhando, mas com certeza eu iria Por viajar. favor, né? Porque, tipo, eu sou essa pessoa. tá. Eu amo viajar. Eu amo. Então, assim, eu com Parece que ia certeza parar iria- de dar aula. Não ia deixar, Não, filha da... não ia parar de dar aula, porque eu gosto de dar aula, né? Eu faço isso porque eu Pois gosto. é. Mas, com certeza, tipo assim, pelo menos uma vez por ano eu ia fazer uma viagem de uns 20 dias, assim, muito louca, entendeu? Olha, Massa. que delícia. Ia ser isso. Que delícia. Ai, como é bom sonhar, né? Vamos É nessa. muito Vamos trabalhar. Galera, agora, continuando o nosso papo aqui sobre o treinamento eficaz, esse episódio será separado em 2 partes, né? Nesse primeiro momento, a gente vai falar sobre 3 habilidades dos treinadores de demonstração, gerenciamento de grupo e também presença e atitude. A gente vai começar de baixo para cima. Então, eu vou ler a definição do fundamento do treinamento aqui pelo guia de treinamento de nível 2 e a ideia é a gente compartilhar os nossos insights baseados neles, beleza? Vamos começar então Vamos lá. com demonstração. A habilidade de fornecer um exemplo visual preciso do movimento em questão aos atletas. Um treinador pode fazer isso usando ele mesmo como exemplo ou escolhendo outro atleta para dar o exemplo. Para isso,
é preciso ter uma grande consciência acerca da mecânica dos seus próprios movimentos. Também inclui o conceito de liderar pelo exemplo. O treinador deve seguir o seu próprio conselho e ser uma inspiração para os clientes. Forte, né? Ó, muito forte. Deixa eu só falar uma coisa já, logo de cara, né? Essa última parte, que é a menor parte, para mim, como treinador, é a que mais importa. Né? Com certeza. Que inclui o conceito de liderar pelo exemplo, e o treinador deve seguir o seu próprio conselho e ser uma inspiração para os clientes. Eu acho que essa daí, tipo assim, não dá para você forçar também, sabe? É uma coisa que, tipo assim, você não consegue forçar uma coisa que você não é. Não é mesmo? Isso. Mas eu acho que isso é muito importante, sabe? Você ser você, né? E ao mesmo tempo, você ter a noção de que as outras pessoas, elas estão ali e elas vão se espelhar em você, porque você tá numa posição e te põe lá em cima, né? Então, Total. isso é muito importante. Então, você precisa ter esse bom senso e saber o que você vai falar, né? O que você vai fazer, como você vai agir em certas situações. Então, isso é uma coisa muito importante da demonstração, né? Porque, como na parte anterior disse, né? Você precisa fazer os movimentos, mas se você não consegue, você tem a opção de chamar alguém que consegue. Mas Sim. se você agir errado, você não tem a opção de chamar alguém para agir por você. Não é Pra mesmo? você, né? E mesmo pode que você treinar por você. não consiga fazer os movimentos, se você não consegue fazer os movimentos também, Tá tudo bem. a gente volta para aquilo lá, que o treinador também deve seguir seus próprios conselhos e ser uma inspiração. Se você não consegue, o que o seu aluno precisa ver de você? Que você está batalhando para isso. Você tá junto com ele ali. O que ele está tentando construir e aplicar, você também. Então aí volta lá pro final. Você vai servir de inspiração para ele. Mas se você como treinador também não faz, pede demonstração para alguém, e o seu aluno vê que você só cobra, mas não busca, Tem aí alguma você coisa tá errada aí. Eu sou bem confortável para falar sobre isso, porque antes do CrossFit eu só jogava futebol e no máximo fazia uma corrida, né? Então eu era bem magrinho assim, eu não tinha força para levantar um dumbbell de 5 libras, tá? Exagerado. Então, e pior que não é exagero, isso é verdade. Mas ao longo do processo, eu ensinei muita gente, às vezes, a fazer muscle-ups sem conseguir fazer muscle-up, porque eu realmente, no condicionamento físico lá, na época que eu comecei, estava muito abaixo. E, às vezes, o ponto de confusão é que muitos treinadores eles acham que eles precisam ser atletas para que ele demonstre para as pessoas um bom movimento. E não é necessariamente. Então, o que o aluno tem que ver de você é que você está tentando buscar um bom movimento, você está tentando acertar, mas, igual o Guara falou, você está junto com eles. Mas se você não sabe fazer, ele pode ver também que você está fazendo o seu melhor esforço para poder passar esse conhecimento para ele. Então, às vezes você sabe fazer uma progressão na argola baixa, e aí você vai falar para o seu aluno que já tem uma força para fazer uma muscle-up, agora vai lá, joga o quadril e dá uma cabeçada para baixo. E eu lembro que lá no início, assim, lá em 2015, eu ensinei um atleta que era muito forte, ele parecia um viking, assim, o cara era muito forte. E eu, ainda bem magrinho, ainda sou, né, mas assim... E aí eu fiz uma progressão com ele na argola baixa e falei com ele, agora vai lá e faz a mesma coisa. E ele foi lá e, conseguiu fazer o ring muscle-up. E eu sem nem estar perto de fazer meu primeiro ring muscle-up. Então o exemplo, a demonstração ali veio pelo meu esforço. Pelo seu conhecimento. Tentar entender a mecânica do movimento, demonstrar no argola baixa, por exemplo. E ao mesmo tempo, igual o Hugo falou, os alunos também viam que eu estava atrás do meu, né? Então, eu fazia os treinos de força que precisava, tentava melhorar meu strict pull-up, tentava manter uma boa técnica de movimento. Então, essa demonstração, ela vem tanto na demonstração que você mostra ali na frente do quadro branco, você tem que buscar uma boa demonstração, né?
quanto na demonstração de exemplo. Só um outro fato interessante, uma vez, eu estava também na mesma academia na época, e aí eu não tive tempo para treinar com a turma, então eu fui treinar ali na hora do almoço. E ali, na hora do aquecimento, eu estava fazendo a progressão de snatch com caninho de PVC. E aí passou um aluno e viu e falou assim, olha que legal, você também faz com caninho de PVC. Você só não pede pra gente, mas você está treinando com caninho de PVC também. Isso é legal, isso mostra que você também preza pela técnica e tal. Então, ali foi um exemplo para um aluno de uma boa conduta, no caso. Sim. Exato. Como um treinador treina, fala muito sobre ele, Sim. né? Você fala isso das buscas pelas dificuldades, né? Você, como treinador de CrossFit, você não quer que seu aluno escolha treino. Você não quer isso. Sim. Mas aí você escolhe treino, você tá dando esse exemplo para ele. Eu sou um cara que eu odeio com todas as minhas forças heavy day. Eu sou muito fraco. É o dia que eu não posso faltar. Sim. Então a gente é marcado por isso. E é legal o seu aluno tá lá na missão junto contigo, né? Tá compartilhando piso preto, dificuldades, superações dentro com você. E isso fala muito sobre você e você ganha credibilidade com ele. Então isso é importante. Você vai depositando essa confiança nele, né? Pois é. E outra coisa baseada até nisso, você falou do aluno estar ali na missão junto com você, é que às vezes você tem muitos treinadores que eles são atletas, eles não são treinadores, né? São atletas, o cara tá ali porque, né, ele não vai conseguir treinar de graça, né? Que o David Johnson chamava de treinador por hobby, né? Ele só faz aqui por hobby, não porque... Mas aí o cara, por exemplo, ele não faz aula junto com a turma e só faz uma planilha lá para ser bom como atleta. Então acaba que ele perde a chance de mostrar para os alunos dele que o treino que o aluno está fazendo é um treino bom. É um treino que vai dar. Porque se você está fazendo outro treino, por que eu tenho que fazer esse treino que você está me passando? Né? Uhum. Então, assim, fazer a aula junto com a turma, sofrer junto com a turma, ser o último a terminar, com todo mundo te aplaudindo, tá? Ou você fazer, por exemplo, o scaling, fazer, não, eu vou descer minha carga hoje, esse peso está muito pesado para mim. Eu vou escalonar, eu vou, em vez de fazer, sei lá, pull-up, eu vou fazer o ring roll, porque eu sei lá, tô com um problema no ombro, então eu vou fazer adaptado. Então, tudo isso são exemplos que os alunos acabam incorporando na cultura da academia também. Exatamente. Sim. Isso faz com que eles vejam que a gente não é Deus, né? Porque eles têm essa maneira de falar, nossa, vocês sabem tudo, que não sei o que. Tipo assim, gente, não, eu sou uma pessoa normal, não é assim como você, né? também. Vai ter treino que eu vou me lascar, tanto quanto você, e a vida é assim, né? Não tem jeito. Totalmente. É isso. Isso é massa. Isso aí. E uma coisa assim que eu queria deixar assim, super frisada aqui, nesse lance da demonstração, o Bruno comentou, né? O Greg Glassman já falou, eu já li em algum lugar sobre isso. Não lembro exatamente onde, mas que nem sempre atletas são treinadores, né? Então, assim, ser atleta é uma coisa, ser treinador é outra. Com certeza existem atletas treinadores, nossa, trava-língua, atletas treinadores, né? Mas, geralmente, treinadores são treinadores, né? Porque a gente vive para aquilo. Sim, né? sim. E se você é atleta, você tem que viver para ser atleta, né? Então, assim, é bem difícil conciliar as duas coisas ao mesmo tempo. Né? Eu acho que é impossível. Eu bato palma para quem consegue. A gente vai ver alguns casos de pessoas que foram excelentes atletas e excelentes treinadores, né? Ou seja, competem no nível de elite ao mesmo tempo que são treinadores de elite. Tem o Austin Malel, o James Hobart, mas é raro. É bem exceção, porque, na verdade, né? É raro. Porque assim, quando você faz um treino de atleta, você exaure sua energia, saca? Você fica cansado. E você nunca treina uma hora por dia, né? Tem recuperação, tem mais treino. É cansativo, então aí na hora que você vai... Só que agora você vai ter que compartilhar essa energia que você já não tem com os seus atletas, entendeu? E aí
é difícil você manter um estado mental que você consiga, não é impossível, mas é uma coisa difícil e louvável para quem consegue. E outra eles coisa que eu penso é o sentem seguinte, os alunos, né? buscar ser um excelente treinador é uma tarefa tão árdua, é Quanto um treino, também. igual você ser um atleta. Então, da mesma maneira que o Gui Malheiros ele busca melhorar o snatch dele, melhorar o handstand push-up, melhorar as fraquezas, e ele treina aquilo, a gente, como treinador, se a gente quiser ser um excelente treinador, a gente tem que treinar isso também. Então, a gente tem que treinar nosso olhar, a gente tem que filmar nossas aulas e ver assim, eu estou conseguindo ver os erros, qual que é a minha fraqueza. A gente vai falar daqui a pouco de administração de grupo, né, que é a minha fraqueza, eu considero. Mas como que eu faço para melhorar essa fraqueza? Então, você aí estudar biomecânica, estudar psicologia do esporte, estudar fisiologia. Ou seja, isso é um treino que exige tanto quanto um atleta que treina para chegar no CrossFit Games, né? Sim. Então, entra no caso da demonstração ali, né? O aluno tem que ver que você está se esforçando para ser um treinador melhor, um treinador efetivo. É isso aí. Exatamente. Nosso primeiro domínio, então, do treinamento eficaz, demonstração. Vamos seguindo aí para presença e atitude. Presença e atitude, então, a habilidade de criar um ambiente de aprendizado positivo e envolvente, mostrando empatia para com os atletas e criando boas conexões. Então, eu acredito que presença e atitude é muito importante para você continuar, como a gente falou já, ganhando essa confiança dos atletas e melhorando essas conexões individuais com eles, né? Acho que talvez assim, a presença de atitude é a característica que mais faz um treinador ser marcante, né? Todo mundo lembra de um professor de física, você não sabia nada de física, mas com aquele professor você aprendeu, entendeu? Geralmente era o cara malucão que subia na mesa, que, sei lá, botava uma panela em cima da cabeça, que fazia associações que eram engraçadas e que te faziam memorizar aquela fórmula que você não conseguia memorizar. E, por exemplo, para mim, o treinador de CrossFit mais marcante é o Carlos Andrade, tá? Do Equador. Ele é uma figura que, assim, é inexplicável. Ele não ensina o level 1, ele interpreta o level 1, sabe? É uma coisa de drama, assim, é super engraçado. Ele tava no meu nível 2, saca? E eu lembro até hoje das coisas que ele falou no meu nível 2, justamente porque ele tem essa presença e atitude, né? Então, você, a presença já diz, né? Você se fazer presente ali. Então, o aluno tem que saber que você tá ali, junto com ele. Se há alguma coisa que te distrai no meio da aula, por exemplo, um telefone celular, uma mensagem que você está mandando, alguma coisa assim, você já perdeu esse ponto porque você não está presente junto com o aluno. E a atitude é a atitude de você fazer o seu trabalho da melhor forma possível, né? Claro que isso não significa que todo mundo precisa ser engraçado, por exemplo, né? Por exemplo, cada pessoa tem que agir de acordo com as suas características. Se você não é uma pessoa que tem características de ser engraçado, divertido, você vai demonstrar sua presença e atitude de uma outra maneira. Então você pode botar um sorriso no rosto, você pode demonstrar para o aluno que você está ali junto com ele, que você acredita nele, que se ele errar está tudo bem, não tem problema, você está ali para dar o suporte. Você pode fazer todas essas coisas sem ser a pessoa mais engraçada do mundo. Mas o mais importante é você criar essa conexão, né, com o seu aluno e mostrar para ele que você está ali, né? Então, isso, Brunão, é muito legal a galera entender que todas essas habilidades que a gente está falando aqui, todas elas são treináveis. E a presença e atitude, ela é uma habilidade treinável também. E você falou tudo. A presença e atitude não é você ser um treinador engraçadinho, né? O cheerleader que eles falam, que fica fazendo gracinha, não. Você tem que ser impactante, né? Você cria um ambiente de aprendizado positivo e envolvente. Então, o teu foco é esse ambiente. É um ambiente que a galera vai aprender. Como? Facilitando as coisas, sendo gente boa com a galera, falando nomes,
olhando no olho, sendo sincero com elas. Então, não é difícil a gente melhorar essa habilidade de presença e atitude. É a gente querer se conectar melhor com os nossos alunos. Então, tem alguém lá que é novo, pergunta quem ele é, pergunta de onde ele vem, o que ele faz de trabalho. Porque isso você já quebra uma puta de uma barreira que com certeza todas as outras conexões vão ficar mais fáceis. E não só conexões, dicas, correções. Que se você fez um approach inicial com um cara assim, e aí, Bruno, tudo bem? Como é que você tá? De onde você vem? Você tá demonstrando interesse, mano. Quando você demonstra interesse, você tá se importando e depois disso tudo fica mais fácil, né? Você precisa estar disposto para conhecer as pessoas, né? Não tem outro jeito. Conhecer cada um é importante até na hora que você vai dar uma dica, saca? Tipo, sim. Tem um... Por exemplo, eu sou atleticano também, eu quis falar isso na introdução, sou atleticano, fanático pelo Atlético Mineiro, e aí tem um aluno meu que ele é atleticano, e aí eu tava ensinando o Turkish Get Up, né? Só que ele terminava toda vez com o ombro flexionado, aqui, ó, com o braço flexionado. Né? Primeiro eu fiz o ensino sem o kettlebell, só para ele entender a sequência. E aí eu falei com ele assim, ô fulano, ó, lembra do Reinaldo do Galo, que fazia assim na hora dos gols? Então, ó, tem que fazer assim, ó, fica o braço com o punho errado. Ó, então toda vez que ele ia flexionar o braço, ó, o Reinaldo. Então assim, você criou a partir de um conhecimento que você tem sobre o seu aluno, que é o time de futebol que ele gosta, uma conexão para ele entender o movimento. Aí tinha um outro movimento que ele tava flexionando a coluna. Fulano, faz igual o Hulk, ó, abre o peito. Sabe o Hulk? Ó, aí ele abriu o peito. É isso aí, igual o Hulk. Ou seja, você pega um conhecimento que você tem sobre ele e joga aquilo, né? Por acaso eu falei sobre o Atlético ali, até para promover meu time, né? Mas poderia ser qualquer, ou uma profissão, ou, sei lá, alguma coisa se o cara é engenheiro, você faz associação com alguma coisa da engenharia. Então, assim, saber, até, por exemplo, sei lá, seu aluno é fisioterapeuta, entendeu? Você tá pedindo para ele fazer um movimento que ele não entende, aí você abre mão de um linguajar simples para um linguajar mais técnico. Você faz uma anteroversão pélvica, faz uma retroversão pélvica. Você não quer falar isso para todos os seus alunos. Mas se você sabe que o seu aluno é fisioterapeuta, que ele entende o que é cada coisa, você pode usar essa linguagem só porque você conhece a profissão do seu aluno. Tá? Sim. Já aconteceu comigo, já muito legal isso. De você conhecer e saber, né? Eu tenho uma aluna aqui que ela faz natação, quer dizer, não faz, ela nadava, né? E aí, quando ela chegou, uma outra aluna que nadava também falou assim, nossa, ó, o Hugo ele já fez natação também, né? Eu tô falando da Natália Salazar, Rafa. Sim. E ela nadou por muito tempo. E aí teve um dia que eu fui corrigir ela e era um clean e ela não estava esticando o corpo, né? Ela fazia aquela extensão falha de não esticar o quadril, né? Aí eu virei para ela e falei assim, Nath, lembra de quando você ia saltar para entrar na piscina? Você não pulava, você não esticava o corpo? Aí ela, faz isso, faz a mesma coisa. Tipo, na mesma hora, tipo, ela associou com o que ela fazia antes e ela conseguiu realizar, entendeu? Então, assim, se você conhece a pessoa, se ela já fez algum outro esporte, às vezes você consegue associar algum movimento de outro esporte para deixar aquilo mais simples para a pessoa. Né? Então, assim, não tem jeito de você ter essa presença, essa atitude, se você realmente não parar um tempinho para conhecer os seus alunos, né? Então, isso é muito legal mesmo. Quando a gente fala de presença e atitude, a gente lembra da palavra rapport, né? Que na real não existe nenhuma tradução de rapport, é uma palavra francesa, se não me engano, que é basicamente você buscar e criar e fortalecer uma conexão com a pessoa. E legal os treinadores se atentarem nisso, que a gente cria conexões de todas as formas. Conexões são semelhanças. Então, eu vou dar o exemplo da Evelyn, que treina com a gente também, que é uma fãzona de Red Hot Chili Peppers, que é minha banda preferida. Tipo assim, como é que eu sei que ela é fã? Ela tem uma tatuagem. Tipo, como é que ela sabe que eu sou? Eu também tenho uma tatuagem. Então, tipo assim, é tribo, sabe? É tipo tribo. E, basicamente, o que a gente é na CrossFit Boqueirão? Todo um bando de galera fascinada por CrossFit. Então, a gente já tem uma semelhança, todo mundo. Agora, a meta como treinadores é buscar outras. Por isso que a gente tem que
se aprofundar em conhecer melhor os nossos alunos. Isso facilita também uma aula no sentido de, por exemplo, você sabe o que você vai cobrar do seu aluno. Então, a gente tem uma aluna aqui que é a Amanda, que ela é a anestesista, então às vezes ela está de plantão. Então, eu já sei que às vezes ela fica de plantão. Todo dia que ela chega, eu pergunto para ela, e aí, você está chegando ou você está indo? Porque às vezes ela vem antes do plantão e às vezes ela vem depois. Uhum. Então ela fala assim, ó, tô chegando, eu já sei, por exemplo, que ela tá um pouco mais cansada, que ela ficou, tipo, 12 horas, tá trabalhando, às vezes mais, se for o caso. E aí eu sei que, às vezes eu vou cobrar um pouquinho menos dela, eu vou ficar mais atenção nos pontos de segurança, mas eu não vou puxar ela para ela, sabe, atingir aquela necessidade, porque eu sei que ela tá fisiologicamente cansada, tá? E às vezes não, às vezes ela tá indo ainda, entendeu? Ela não foi pro plantão ainda. Cheia de energia. Cheia de energia e tal, então às vezes é o dia que eu vou. E isso é importante. E só uma outra historinha que era bem legal, de você, assim, isso parte do ponto da premissa de você prestar atenção, né? Seu aluno. Tinha um aluno num lugar que eu trabalhei, na Cruna, e ele era fã do AC/DC, então todo dia ele chegava com uma camisa do AC/DC diferente. E sempre com a camisa e a música, né? Tá, então era, sei lá, Highway to Hell. Jailbreak, Highway to Hell. Então se ele chegava com a camisa Highway to Hell, eu às vezes na hora do ódio eu ia lá, a primeira música que eu botava era Highway to Hell. Sim. E aí às vezes eu chegava com Jailbreak, aí eu botava Jailbreak na primeira música. E eu lembro que ele adorou isso. Caraca, velho, todo dia você bota a música que eu tô vestindo a camisa. Então, só um detalhezinho que você prestar atenção na camisa que o cara muda tá muito. Fez o cara, tipo, marcar aquilo pra ele, tá? Bem massa. Isso é muito legal. É isso, viu só, galera? Então, vocês estão escutando a gente? Olha quanta dica legal que, tipo, a gente tá conversando aqui. Meu, um detalhezinho que você conhece do seu aluno pode fazer você ter uma conexão incrível com ele, né? Então, isso é muito legal. Várias dicas. Mas agora, e sabe assim, outra coisa? Fala aí. Deixa eu só falar um negócio, Rafa, antes. Eu acho que a pessoa que mais vai ter dificuldade nesse ponto de presença e atitude são os novos treinadores, né? Até porque... Sim. Contando pela minha própria experiência. Eu lembro que quando eu comecei, eu também quase... deixa eu fazer as contas, que foi 2015, não sou bom de matemática, Bruno, me ajuda aí. Então faz 8 anos. 8 anos. 8 anos que eu tô dando aula. Eu lembro que, quando eu comecei, eu tinha um pouco de vergonha, eu era tímido, né? Porque normal, eu tava começando, tinha, sei lá, 20 anos. Muito engraçado isso que depois de uns 3 anos um aluno voltou a treinar com a gente e aí ele falou assim, cara, como você tá diferente, né? Eu lembro quando você começou, né, eu nem escutava você falando. Isso foi um feedback muito legal, sabe? Tipo, depois de saber, tipo, caraca, olha isso, não imaginei que uma pessoa pudesse chegar pra mim e falar assim, nossa, você melhorou muito, né? Tipo, um aluno, né? Então... Isso essa timidez ela vem de 2 aspectos. É normal, no sentido que, às vezes vem da própria timidez da pessoa, mas a outra às vezes, o seu desconhecimento sobre o assunto. Então, quando você é um treinador novo, você não sabe tudo. Você não sabe tudo, e tá tudo bem. Você não sabe tudo, até hoje a gente não sabe tudo, mas a gente já tem um pouquinho mais de experiência. Mas quando você tá a gente sabe lidar melhor com a situação hoje, né? Total. Então, assim, isso faz com que você se retrai. Uma pessoa que eu quase choro de falar dessa pessoa, que é o Pedro, né? Foi o cara que... Ele foi meu estagiário e depois ele abriu uma academia e eu fui ser head coach na academia dele. O Pedro é um dos caras mais malucos que existe na face da Terra, tá? É o cara que entrava em uma academia que tinha um pneu, né, nas poucas que eu trabalhei, né, e ele entrava no pneu e pedia pra alguém ficar rodando, assim, sabe? Ou então ele subia no pneu e ficava os caras mais... Caraca, deve ser muito legal fazer isso. Nossa, é muito legal. E aí depois ele se apaixonou pelo CrossFit, foi fazer educação física e aí começou a foi fazer estágio comigo. Então eu era professor e ele era estagiário. E eu sempre conto essa história que na primeira aula dele ele se escondeu atrás da pilastra, sabe? Então você viu o Pedro grandão no meio das pessoas e na primeira aula dele ele, tipo...
escondido, porque é normal, você tá buscando uma proteção ali, você não sabe nada. Sim. Mas claro que com a característica dele foi fácil ele sair dessa, né? Então só ele ganhar um pouquinho de coisa, daqui a pouco ele já explodiu dentro da aula de novo, Aham. né? Então, no início é normal para quem é treinador mais novo aí, existem formas de você treinar isso, tá? E é treinar legal. essa habilidade. A gente acabou de falar de um ponto do treinamento eficaz que é zero técnica. Não falamos nada sobre técnica aqui. É mais pessoas, né? É conhecer Sim, sim. pessoas, tratar bem pessoas e é isso. Mas você pode ter certeza, treinador, que se você investe muito na sua presença de atitude, todo o resto, as outras 5 habilidades vão ficar bem mais fáceis de se trabalhar. Total. Posso compartilhar 2 exercícios que alguém pode fazer? Deve. Com certeza. Beleza, 2 exercícios. Então, o exercício 1, se você tá, às vezes, tímido ainda, você vai pegar um amigo seu, que você dá uma aula para ele de um movimento, só que você coloca ele a uns 10 metros de distância, entendeu? E aí você vai ter que dar essa aula com ele lá do outro lado. Ele tem que te ouvir. E aí você vai dar aula lá do deadlift gritando, tá? Isso vai forçar você a ver por exemplo, perceber o quanto que sua voz consegue projetar, a ter uma noção sobre isso e talvez tirar a timidez. Essa próxima eu acho muito legal, cara. Se tiver com caderninho aí, você anota. É o seguinte, você vai dar a aula e no final da aula você vai tentar prestar atenção nos seguintes pontos. Então, você vai tentar falar para alguém da sua equipe quem que era o aluno que estava mais empolgado na sua aula, quem que era o aluno que estava menos empolgado e o que você fez para mudar essa situação. Ó, eu vou fazer essa hoje, hein? Eu vou fazer essa hoje. Bem legal. Pensei nisso. Então você vai dar a aula, vai estar ali 15 pessoas na sua frente. Isso vai forçar você a prestar atenção em cada um. Porque você vai ter que dizer quem que era o aluno mais empolgado. Então você vai ter que olhar para cada pessoa e tentar pescar ali. Quem foi o cara, quem tá gostando mais, quem tá com mais sorriso no rosto. Para você achar o aluno que está mesmo empolgado, isso vai forçar você também a prestar atenção em cada um. Uhum. E você vai ter que criar alguma maneira de, perceber que o Rafa hoje está bem para baixo. Alguma forma de se conectar com ele, ou falar com ele sobre Red Hot Chili Peppers, você viu aquela música tal, ou, sei lá, ou dar uma dica para ele, de uma maneira mais expressiva. Quem fizer exercício, vocês vão perceber que a cabeça está espritando, sabe? Quando faz esse exercício. Mas com o tempo... Pois pode fazer. Com o tempo, isso vai ficando natural. E aí cada aula, você já faz isso sem perceber. Uhum. Então... Que legal. Esse exercício aí é top, fato. Top. Valeu, Brunão. Vamos pra cima dele. O nosso último tema desse episódio aqui, então, finalizando com o gerenciamento de grupo. A habilidade de organizar e gerenciar, tanto no nível micro, em cada aula, quanto no nível macro, academia como um todo. Isso inclui um bom gerenciamento de tempo, organização do espaço, dos equipamentos e dos participantes para uma fluidez e experiência boa em aula. Yes. Eu acho que a primeira coisa para isso é você ter um plano de aula, né? Porque se você não tem um plano de aula, fica meio difícil de você gerenciar tudo, de você visualizar o que vai acontecer naquela aula. Enfim, não dá, é meio complicado, né? Alguma coisa vai sair do controle ali em algum momento. Então, assim, a minha dica para começar a ter um bom gerenciamento de grupo é pensar a primeira coisa no plano de aula. Total. Eu posso falar com absoluta certeza que essa é a minha pior característica, né? A administração de grupo. Tenho bastante dificuldade, não no sentido da administração do tempo, ou até da organização na hora de chamar de repetições, mas principalmente na organização da sala, né? Eu tenho uma dificuldade bastante, assim, uma dificuldade imensa com essa organização, de uma maneira que mesmo quando eu sento e eu desenho, as barras vão ficar aqui, as caixas vão ficar aqui, eu penso, e na hora que eu aplico, às vezes aparece uma questão de insegurança que eu não consegui pescar, saca?
Sim. Então é uma coisa que eu trabalho todos os dias, estou tentando ficar melhor. Eu tenho um pouquinho de déficit de atenção, né? Então, trabalho isso com minha psicóloga. Então, minha psicóloga fica pedindo que eu faça uns quebra-cabeça, sabe? Porque eu tenho muita dificuldade de organizar as coisas no espaço. Então, se você De falar assim, ó, visualizar Bruno, como ficaria. você, Bruno, organiza essa mesa aí. Eu começo a ficar, tipo, sabe? Começa a me dar um pânico, assim, porque eu não sei onde que é melhor botar cada coisa e tal. É claro, se eu tenho essa dificuldade, o que eu tenho que fazer é planejar com uma antecedência maior, às vezes perguntar para alguém, tipo, o que você acha dessa disposição aqui que eu pensei para aula, você acha que funciona e tal? Que aí talvez essa pessoa vai me ajudar e falar assim, não, talvez é melhor aqui e tal, e aí com o tempo você vai melhorando. Mas eu tenho bastante dificuldade nisso, igual eu falei, com a administração do tempo não, acho que eu consigo seguir um bom plano de aula, saber quanto tempo que eu vou levar em cada parte da aula, guiar os alunos ali pelas partes da aula de uma maneira satisfatória. Mas é outra capacidade que é treinável, né? Então, se você tem alguma dificuldade, como todos temos alguma, né? Então, existem alternativas que você pode buscar para melhorar. E a gente pode ver os Bruno, vários cantos, né? Fala aí. Não, eu só ia falar, geralmente, que realmente isso de organizar a sala, tipo, às vezes o pessoal tá escutando a gente aqui, né? Até aluno pode estar escutando a gente aqui e não ter parado para pensar o quanto que, tipo, uma sala desorganizada pode influenciar na segurança do seu treino, né? Uhum. E não é uma coisa fácil mesmo de pensar, né? E várias vezes, às vezes, a gente aqui arruma a sala de um jeito, e aí, tipo, na primeira aula, que é às 6 da manhã, que é a aula mais cheia que tem aqui, né? Então, tipo assim, se der certo nessa aula, vai dar certo para as outras. E várias vezes já aconteceu de, tipo, não deu certo. E aí a gente tem que reorganizar ali na hora e tá tudo bem, né? Tá tudo bem não dar certo. A gente aprende com isso, a gente arruma de novo e aí o negócio acontece, né? Eu acho que o problema maior seria se você visse que tem o problema e você, tipo, não fizesse absolutamente nada, né? Então, assim, viu que deu um problema? Tudo bem, vamos tentar arrumar e segue o baile. Isso, né? total. Eu acho que é isso aí. É importante a gente ter esse feeling rápido para a mudança, né? Feeling rápido para a mudança, priorizando sempre a segurança da galera e, como fala mesmo, é a fluidez do treino, né? Como deixar a sala de uma forma que vai fluir durante o workout, durante a condução do aquecimento específico. Isso é muito importante para a galera ver, né? Quando a gente fala de gerenciamento de grupo, a gente vê que a gente tem várias etapas, né? O Hugo falou do plano de aula, o Bruno falou sobre o gerenciamento de sala, e tudo isso meio que está conectado, né? Quando a gente fala sobre o plano de aula, a gente já planeja como e o que vai ensinar dentro de uma linha de tempo que a gente precisa seguir. Porque o teu aluno, ele precisa começar a aula às 6 horas da manhã e precisa terminar às 7. Precisa. Ele tem compromisso depois. Então, a gente ficar dentro desse cronograma é muito importante. Então, para isso, para não dar informação de mais e nem de menos, a gente precisa planejar o que a gente vai ensinar para a galera. E, geralmente, dentro do plano de aula, a gente já coloca, né, essas formas de, não só de condução, mas de logística de sala, né, Hugo? Geralmente a gente até faz uns desenhinhos aqui, também para ficar mais fácil, mas é aquilo, não é uma certeza que vai rolar. Então, se rolou, beleza. Se não, a gente aprende com isso e muda e faz melhor, né? É isso aí. Top. Então, vamos buscar. Eu vou tentando melhorar aqui o meu gerenciamento de fala. Um ponto Todos estamos, Bruno, todos estamos. É uma habilidade que a gente, todo dia, a gente tem que sentir que deu um progresso, sabe? Todo dia. Quando a gente fala de gerenciamento de grupo também, a gente fala no gerenciamento das pessoas no nível micro e macro, né? A gente precisa também se atentar, quando a gente fala sobre gerenciamento de grupo, na atenção entregue para a galera. Atenção individual e atenção grupo. Você não pode se perder muito do grupo e focar no individual e vice-versa. Então, quando a gente fala de gerenciamento de grupo também, a gente coloca esse foco. Você gastou um bom tempo no individual, gastou um bom tempo no grupo, não perdeu a galera,
Então, isso é importante também a gente se atentar, né? Entra em muitos detalhes, né? Você pode ir aprofundando ainda mais. Você pode, por exemplo, voltar no seu plano, como que você vai se mover pela sala. Então, na hora que eu chamar as repetições do push press, eu vou começar da esquerda, e aí eu vou indo para a direita, ou vou da direita e depois vou indo para a esquerda, tá? Então, por mais, às vezes, simples que pareça, mas na hora que você vai aplicar isso é difícil. E aí, por exemplo, às vezes você bota o plano, aí você vê que ocorreu um erro lá do outro lado da sala, né? Mas... E cada box, é isso que eu ia falar, cada box é diferente, né? A gente aqui tem um espaço... A gente tem um espaço muito grande aqui. E recentemente um feedback que o Hugo me deu numa aula foi que faltou a minha presença em uma parte da nossa sala. Que o nosso box... O Bruno não conheceu ainda o novo box, né? Já fui aí. Você já veio, pode crer. Já veio, pô. Acho que duas vezes, inclusive. Ele é separado meio que em 3 partes, né? A gente tem a entrada, a parte do meio que é maior e a varandinha. Então a gente, como professor responsável da aula ali, a gente anda pra cacete pra dar um 360 pra ver as 30 pessoas. E, né, foi recente esse feedback que o Hugo me deu, que faltou a minha presença em um específico grupo lá na frente. Então, toda a minha aula agora é isso. Eu já planejo quantas repetições eu vou chamar, em que local eu vou me posicionar da sala. Durante o aquecimento mais solto deles, que é um aquecimento de construção de carga, eu já dou um 360 em áreas da sala que eu senti que eu fui menos, porque aí é o jeito, né? A pessoa tem que ser impactada por todo mundo que está ali. Então, isso é importante de se atentar. Tá certo. Você pode planejar, inclusive... E vai ser quando a gente falar no episódio 2, né, sobre ver e corrigir. Você pode planejar, inclusive, o que você vai olhar como treinador, cada repetição que você chamar. Entendeu? Isso também faz parte da administração de vídeo, né? Com certeza. Quando a gente for falar sobre ver e corrigir, a gente aprofunda mais nisso. Isso aí. Caraca, olha, foi um primeiro episódio dicas, hein? Com muito conteúdo, hein? Foi. Então, aí saiu com um exercíciozinho para fazer, tarefa de casa. Galera, é importante você, treinador, que precisa melhorar uma habilidade, foque uma de cada vez. Não dá para melhorar tudo junto. Então, foque em alguma coisa. Qual que é a triagem, né? Faz a triagem, a gente vai falar sobre isso depois também. Mas vê o que mais precisa da sua atenção agora. Gerenciamento de grupo, demonstração, presença e atitude. O que mais me deixa para trás? Tenta colocar no mesmo nível essas habilidades e vai para a prática. Querendo ou não, isso você melhora com estudo e prática dentro do piso preto, né? Isso aí, Rafa. Espero que vocês tenham gostado. Fala, Hugo. Não, eu tenho uma coisa que me veio aqui na cabeça agora também, né? Sobre esse nosso último tópico, gerenciamento de grupo, que acho que é importante a gente falar, né? Se você é um treinador novo, né? Você está aqui escutando a gente, você é um treinador novo. Acho que uma boa dica também para começar a ter um gerenciamento de grupo melhor é você também começar com menos pessoas, né? Então, assim, se você tem essa possibilidade, claro, né? Se você não trabalha num box que é muito grande e tal, tente começar por trabalhando com 4, 5 pessoas. Eu acho que dessa forma é mais fácil de você ter o tempo na cabeça, você planejar a aula, enfim, né? Eu acho que isso é interessante também, se você tiver essa disponibilidade. Total, boa dica, muito fácil. E é isso. É isso. Espero que vocês valeu, coloquem em prática. Aguardem o próximo episódio, que falaremos sobre ensino, observação e correção. Valeu, galera. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tamo junto e vamos colocar tudo isso em prática, hein? Valeu. É isso Falou, aí. até mais.